o seguinte, eu sempre começo me apresentando, porque tem gente aqui que não me conhece, e para as pessoas que vão assistir isso no futuro. Que o ideal, se o Instagram permitir, estou usando até um aparelho diferente hoje. Peguei emprestado um para ver se eu consigo salvar no final, porque eu estou tendo problema na hora de salvar. Entendi. Mas se eu Vai dar conseguir certo. salvar, vai dar certo. E aí quem estiver assistindo isso no futuro, saber quem nós somos. Então eu sou o Rafael, eu sou terapeuta psicanalista, eu sou o criador aqui do Instituto Puramente, e eu crio conteúdo que tem relação com saúde mental, inteligência emocional, e também atendo em clínica, no momento online. Então, se alguém estiver precisando de terapia ou quiser indicar para alguém, faço atendimentos online de psicanálise. Online super funciona. Você pode ser que está nesse momento também de online, pode dizer que é um formato que ajuda, né? Sei, Mas sei. que futuramente também vai estar atendendo presencial, quando essa pandemia toda acabar. Mas esse sou eu. E quem é você? Bom, eu sou o Felipe, Felipe Barros, Fefo Barros. Eu sou ator desde criancinha, eu trabalho com teatro, com arte, cinema. E nessa pandemia eu já venho de uma pesquisa, tanto pessoal quanto profissional, acerca da masculinidade, dos corpos masculinos, de como a masculinidade se performa, no palco, na vida. E estava cheio de projetos durante esse ano 2020, ia ser o ano maravilhoso. E eu já fazia terapia, né, há algum tempo, e durante a pandemia veio essa, essa enxurrada de entender mesmo quem eu era, né, como me expressar para o mundo, porque estava todo mundo se expressando de alguma forma, né? E eu estava meio podado também, né, em relação a como eu performava o meu feminino, porque eu sempre tive milhares de referências, minhas grandes referências são de mulheres incríveis que passaram na minha vida e que me transformaram e que me fizeram mudar chavinhas comportamentais que a gente está acostumado desde sempre. Então, vinha essa ânsia, né, de mudar e de falar e de conversar. E aí, na pandemia, você é obrigado a produzir o que você vai produzir. Eu, como ator, a gente teve a classe artística, ela teve um baque muito grande, né, durante a pandemia, com trabalhos que pararam, enfim, tudo parou, Uhum. projetos e tudo mais, mas continuamos artistas, continuamos com a ânsia de transformar, de falar, de comunicar, ainda mais nesse momento que eu acho que tem tanta gente falando tanta coisa bosta. É importante termos outras vozes que falem um pensamento diferente, construtivo, pensando numa sociedade melhor. E veio, depois de uma crise, tive crise de ansiedade logo no começo da terapia, precisei, sabe, tomar remédios que eu nunca tinha precisado tomar, então a gente precisava colocar para fora. E aí nessa busca, tanto artística quanto pessoal, veio o Pau no Divã, que era o meu grande companheiro durante toda essa pandemia, né? Que é sentar e conversar comigo mesmo, com a minha cabeça, com os meus pensamentos, como vai ser o mundo, que mundo eu quero para pós daqui, e o trabalho do ator, como vai ser, como vai, sabe? A gente precisa cada vez mais, a gente está vivendo na era da representatividade, sabe? A gente precisa todos os comportamentos, é necessário que tenha ali comportamentos sadios, lógico, Uhum. que tenham pessoas que tenham representatividade para falar assim, não estou sozinho, meu pensamento é assim, meu pensamento é assado, eu concordo com você. E vem, e principalmente no comportamento do homem masculino, né? Que é cheio de não defeitos, mas tipo rupturas e coisas que não fazem mais sentido nos dias de hoje, né? Então,
veio esse... Hoje eu sou muito, falo em quem eu sou, acho que eu sou muito pau no divã, porque sou muito eu ali, essa minha desconstrução, o que eu estou buscando da minha vida, o comunicar, o falar, botar a minha voz, botar a cara, né? Porque botar a cara também é uma desconstrução, você colocar a Uhum. sua cara para você debater isso, estar sujeito a, a haters e coisas que tem na internet, mas tá sendo um processo pessoal muito importante para mim, porque é de fato a minha ressignificação como homem, né? E o que era o ser homem, né? O que é ser homem de fato, porque a gente como gay excluem a gente um pouco dessa questão da masculinidade, porque eles acham que a masculinidade está atrelada a um outro, a um patamar físico de virilidade, de poder, e acham que quem performa De possuir uma mulher. de possuir é poder, né? É coisa fálica Uhum. e quem performa qualquer coisa que é diferente, que é considerada afeminada, assim, pela sociedade, é excluído, né? Então, a gente precisa, tipo, precisa falar, a gente precisa discutir, precisa falar com outros homens e essa é a ideia, é a minha desconstrução para tentar trazer para outras pessoas também e esse processo, né? Ah, Entender a acho nossa perfeito. masculinidade. Exatamente. Acho que que você disse, tem duas coisas muito legais na sua fala que eu acho que vale a pena salientar, que é primeiro essa coisa de tá todo mundo aí, né? A gente está nesse momento que as pessoas têm plataformas, e que bom que a gente tem plataformas para poder se expressar o quanto a gente quiser, só que isso, a democratização da expressão, ela vem com várias ideias, né? Então todo Fato. mundo tem direito de se pronunciar e de influenciar, né? Que a gente tem todo esse poder de influência, só de estar ali, se tiver duas pessoas assistindo, são duas possíveis influências que você está fazendo. Exato, exatamente, exatamente. Mas quem que você influencia, né? Eu penso muito assim, as minhas colocações e as coisas que eu posto, eu tento sempre muito no amor, porque eu acho Uhum. que são temas muito complexos e as pessoas não estão mais acostumadas a dialogar no amor, assim. Então eu faço com muito amor, jogo muito, porque eu acho que a gente precisa desse olhar da empatia, do diálogo para se falar e debater coisas, porque não é fácil. É um comportamento que vem de muito tempo, né? A Sim. gente cresceu com tanta coisa que hoje não faz sentido nenhum. Faz sentido para muita gente ainda, né? As coisas continuarem do jeito que estão, o comportamento, né? E aí eu acho que também por isso que as pessoas gritam tanto, né? Uhum. Quando vem qualquer coisa que está tentando ressignificar algum comportamento, porque sabem que não tem para onde fugir, a gente precisa ressignificar. E eles ficam tão loucos, histéricos e tentam apagar, tipo, é, esqueci a palavra, mas tentam diminuir, né, os Uhum. movimentos quando a gente está falando sobre masculinidade, sobre a gente está falando sobre o encontrar o feminino em mim. Eu acho que quando foi essa ideia do encontrar o equilíbrio, o feminino dentro de mim, foi, eu acho que é esse insight que me deu para começar o projeto, porque olha o caos que estamos vivendo no mundo. Por quê? Por conta da masculinidade tóxica, por conta do patriarcado, por conta de comportamentos masculinos que podaram e explodiram com o mundo, sabe? Então, é daqui para frente, tipo, eu preciso fazer algo agora, né? A gente não tem Uhum. culpa de nascer nessa sociedade que está desse jeito, mas eu acho que a gente não tem a culpa se não fazer alguma coisa, se não buscar o diferente. E isso
em várias áreas, no profissional, no pessoal, no mercadinho. Como você ressignifica sempre o comportamento, né? Porque E a gente é privilegiado por si só, exatamente o por que eu ia ser, dizer, assim, que simplesmente por ser. é difícil pensar nos homens, que nós temos que fazer essa mudança, só que ao mesmo tempo nós somos os beneficiados para que a mudança não aconteça. Né? Se a gente não Exato, fizer nada, exato. nós dois aqui, homens, brancos, cis, o mundo é nosso, né? No quesito de poder, de influência. Então, é a gente que precisa fazer esse esforço para que essa mudança aconteça. Só que é muito Exato. difícil convencer pessoas como a gente de que é um benefício, porque fica sempre essa sensação de que estão perdendo alguma coisa. Exato, porque é fácil, né? A nossa situação tá facílima, a gente tá tudo bem, né? O espaço, os espaços de poder, a legislação, todos o topo é mantido por homens. Então, para a gente tá tranquilo. Alguém colocou aqui que é a construção social, e sim, é uma construção, e a gente pode desconstruir, ressignificar, sabe? Porque é comportamento, esse comportamento patriarcal vem desde muito tempo, sabe? Uhum. Tipo, da construção da sociedade, né? Da mulher, de isolar a mulher, isolar os gays, isolar, né? Só aquele padrão e branco ainda, né? Porque não é uma masculinidade, tipo, falar que os homens negros também não têm, né? Tanto lugar tem como homem, mas já perde como homem negro, Já é outra porque luta, né? é o próprio ciclo do patriarcado também faz o homem negro também ser menos. Então, a gente precisa parar e repensar e falar, né? E sobre masculinidade, sobre o fim do patriarcado, sobre N coisas que não tá nas rodas masculinas, né? Não Não tá. está, não está. E você falou uma coisa que eu acho muito interessante, tem a ver até com uma pergunta que alguém mandou, que é esse contato com o seu feminino. E é uma coisa que eu sempre acho bastante interessante, ao mesmo tempo que eu consigo, porque eu acho que existe uma problematização que dá para fazer em cima disso. É como essa questão do feminino e masculino é uma construção social, né, como o Dudu colocou aqui. E aí uma das perguntas é como desconstruir a imagem de que um homem forte ele não demonstra sentimento. Porque sempre tem esse lugar de associar o sentimento, a fragilidade com o feminino. Né? Então a gente faz muito isso. Então, e aí, como o feminino é uma coisa ruim, a mulher é um ser inferior, a gente foge E a disso, mulher né? é só a mulher que sente, né? O homem não sente. Exatamente. Por isso que eu acho que é uma coisa interessante, que eu acho importante a gente mudar, que eu tento mudar muito na minha clínica, que é tomar cuidado para a gente não dizer que para o homem acessar os seus sentimentos, ele tem que acessar o seu lado feminino. Porque Uhum. a gente tem que tomar cuidado para não fixar a ideia de que ser sentimental é ser feminino. Então, um homem que Sim. chora é só um homem que chora, não é um homem mais feminino. Né? Um homem que sente é um homem que sente. É importante que a gente marque que o homem ele também sente, ele também sofre, ele também é vulnerável. Isso não é acessar o feminino dele. Até Não, porque se a não. gente for pensar na questão de como as mulheres se comportam na sociedade, acessar o feminino tinha que ser resiliência, tinha que ser força, tinha que ser construção. E não é o caso, né? Sim, sim. Não, não mesmo. Não, e eu acho que quando eu falo de acessar, eu acho que o lado feminino é a energia, porque sentimento é a energia do cuidado. Porque assim, Uhum. o homem sente, mas você precisa de um cuidado para você entender que você precisa cuidar de você mesmo, dos seus sentimentos. Você fisicamente, como você libera seu corpo, tipo, porque, como por ser ator, a parte corporal é algo que sempre né, a gente sempre fica com medo assim, ai, você não pode demonstrar nenhum tipo desmunhecar no palco, porque ai, porque senão Uhum. você vai ficar taxado. E como que é o seu corpo? E aí você posa, tem um vídeo que eu postei no canal, que é o Galã Gay, que fala muito sobre essa construção que eu criei, essa máscara do ator que eu criei e coloquei, porque a gente tem
sonhos e aonde você quer chegar, e aonde você quer chegar talvez não, você não é bem aceito dessa forma, então você vai se moldando para ser um bonequinho daquilo, né? Sem Uhum. personalidade, sem nada, né? E aí você vai moldando aquilo. E aí depois você precisa desconstruir, tipo, tirar tudo isso, tirar tirar esse peso de você mesmo e entender qual que é meu corpo real sem esse peso das máscaras sociais que eu coloco. Por que que eu não posso deixar fluir meu corpo? Não, não pode ser lânguido, não pode, eu não posso dançar balé sem perder o que é a masculinidade, sem, sabe? É achar essa energia do delicado, da empatia, porque são energias femininas, do Sim, sim. cuidado, da empatia, do cuidar, enfim. Eu acho que quando eu falo do feminino é porque sentir, a gente sente, só que a gente precisa se permitir sentir, né? Que eu acho que é isso que a gente, que é uma função do Paulo de voltar, fazer homens voltarem a sentir e falar, né? Porque a gente não fala, a gente tá carregando, né, tanta coisa nas costas, ao mesmo tempo que está sendo estrangulado pelo patriarcado, por tantas coisas. E é isso, eu acho que é quase uma ação publicitária para a terapia e para psicólogos, porque eu não sou especialista, né? Eu não sou, eu levanto temas, levanto questões das coisas que me atravessam, sobre temas, sobre coisas que estão acontecendo no dia a dia e que vira notícia e que vai atravessando como e que vai me transformando, né? E aí isso que me faz ir trazer e é constante, né? Nossa, eu vou falando, vou me perdendo um pouco. Não, tá um fluxo de pensamento muito interessante. Eu acho muito legal essa construção, porque eu acho que não tem construção melhor que não venha que não venha da desconstrução, né? Que eu acho que é esse lugar que você Sim, está propondo no seu canal. Né? Aliás, para quem não conhece o canal, vai lá assistir o Pau no Divã, que é muito interessante por conta disso. E como ator também, nesse meu background de ator, eu sei o quão difícil é o que você está fazendo, de colocar a sua imagem associada a uma ideia. sim, A gente é ensinado que a gente tem que ser neutro, né, para a gente poder caber em todos os lugares, para a gente poder se vender como um produto que sirva para qualquer opinião. Então você tá sim. lá colocando o seu rosto numa opinião pessoal é muito forte. Eu acho que é uma construção muito importante. Eu acho corajoso da sua parte. Sim, e eu conversei com uma amiga minha, também uma vez psicóloga, e ela me falou uma coisa, que tem até um papo que a gente bateu, eu postei no canal, e ela fala sobre o peso da palavra desconstrução, né? Porque construção vem de alicerce, né? Daquelas coisas que a gente vai construindo e que fazem parte da nossa vida, aquele comportamento que às vezes já está tão enraizado na nossa casa, né? Que somos. Aí ela falou sobre ressignificar, né? Que ela acha que é uma palavra muito melhor do que desconstruir, porque as coisas já estão na gente, fazem parte, né? Então acho que é ressignificar o que a gente já tem. Não precisa desconstruir e nada, porque vem aquela imagem do peso, da desconstrução e Do passos para construir de trás, né, novo. do Não, desfazer. você já tem aquilo. Ressignifique seu comportamento. Significa a forma como você lida com a sua mãe, com a sua namorada, com os seus parceiros e como homem também, né? Como tudo, todas as relações estão ali baseadas num processo, numa estrutura patriarcal, machista. E se a gente se atentar a ver e observar os nossos comportamentos, que eu acho que essa é a ideia de trazer uma luz sobre um tema específico para as pessoas se observarem a si mesmo e aí fazer essa mudança
gradual. Não sou utópico, eu acho que não somos utópicos, né, de achar que vamos, mas é o dia a dia. Quem eu consigo transformar no meu entorno, que vai, sabe, que tá trazendo, que tá pensando, que tá falando, putz, nossa, o meu comportamento não era legal, eu acho que é isso, minha relação com meu pai, eu tenho bastante amigas, eu também ficava com vergonha de falar que eu tenho, que meus amigos, meus melhores amigos são mulheres, coisas que você vai recebendo tipo, e é isso, é ressignificar e entender que tudo bem, toda masculinidade é possível, não a tóxica, não a agressiva, não a que não faz sentido, a que julga, a que condena, né? A tóxica. Mas de resto, toda é possível, e desde que se sinta, que seja verdadeiro, que você não se esconda, né, atrás de nenhuma máscara social, isso independe de orientação sexual, né? É o nosso dia a dia. A gente não está falando de masculinidade fálica, masculinidade Uhum. sexual, porque o homem tem muito disso, né? De sexualizar todo o comportamento, de achar, é porque, principalmente um homem gay falando de homem, porque ou é recalcado, ou porque alguém não comeu, porque quer dar, quer Sempre. transar, blá, blá. Então, sair da sexualização das coisas e entender o nosso comportamento como homem, genuíno, no dia a dia, com tudo, sabe? E entender o que que é isso, né? Até porque o comentário do Rududo aqui é exatamente isso, que a gente é desde pequeno aprisionados, né? A gente acha que é um direcionamento, mas na verdade é uma jaula, né? A gente vai sendo encaixado numa caixa da qual a gente não sabe se a gente quer, o que que tem lá dentro, como é que funciona, e a gente fica Exato. preso, porque no fim todo mundo quer ser amado, respeitado, desejado, e a gente é ensinado que existem regras para isso. Né? Então, se Uhum. você é homem, você tem que se encaixar em certas funções para que você seja aceito, desejado e amado. Se você é mulher, é a mesma coisa. Então é muito difícil mesmo a gente sair disso. E como ele falou, é que a gente não tem exemplos quando a gente é criança para a gente poder expandir, né? Se Nada, experimentar, se abrir para esse tipo de informação. E que nada, importante nada. que, né, hoje em dia a gente tem uma geração que pensa nisso. Né? Então é uma geração que pensa, que tenta fazer essa ressignificação, que eu achei muito legal a ideia da gente trocar a palavra desconstruir, porque eu acho que nós somos os exemplos dessas pessoas que estão vindo aí. Então, quem Exato. assiste esse tipo de conteúdo, né, segue você, vai ter um outro pensamento, mesmo que seja um julgamento, mesmo que esse pensamento seja, nossa, que besteira que esse cara está falando, porque isso já é um questionamento, né, em cima de alguma coisa. Então, Sim. já gera alguma coisa. E o respeito, né? Eu acho que o respeito é a base de qualquer coisa, né? Se a gente fosse uma sociedade que se respeitar, uma sociedade que se respeitasse, respeitasse as escolhas das pessoas e não apontasse, a gente não precisaria talvez nem estar falando sobre isso, né? Exatamente. Que é esse tema, mas tipo, não, é o apontamento, é o julgamento, é a moral, os bons costumes, é a culpa cristã, é tanta coisa, né? E é uma carga, né? Às vezes fica pensando assim, nossa, será, às vezes a semana que não tô criativo, tipo, que você fala assim, nossa, o que que eu vou falar essa semana, né? E não vem, mas aí vem, você escreve, mas depois fala assim, gente, como não veio? Tem tanto assunto, tem tanta coisa que tá enraizada, que vai pesando, e que a gente precisa jogar luz para isso, E o né? problema é como, né? Como, qual o formato, qual a melhor forma de dizer. A gente fica Sim, muito preso a isso, né? A gente fica preso muito. à forma, a gente fica preso ao julgamento. Se eu falar dessa maneira, as pessoas vão entender, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, cancelado. Tudo isso é uma preocupação, Isso né? Ó, totalmente. O Dudu comentou que pode se referir a mim no feminino ou de maneira neutra mesmo. Legal, obrigado por esclarecer. Tá. Eu tenho até uma outra pergunta, que é como criar alguém como criar alguém, eu imagino que seja como criar um homem, né? Para se importar mais com as mulheres. Acho que isso é uma coisa interessante, que é, essa questão do masculino, como ele atinge as mulheres também, né? E a forma como a gente trata elas.
Sim, que eu acho que vem desde a infância. Eu acho que o trabalho, a gente tá, eu tô dentro da sorte, a gente tá numa geração, assim, na faixa dos 30, então vem daquele baby boom de filhos, de amigos que estão tendo filhos, e eu acho muito legal a forma que alguns estão lidando com a criação dos seus filhos, porque eu acho que começa aí, né? Uhum. Porque a sociedade por si só é aquela coisa do rosa e azul. Ela quer, desde cedo, colocar que a menina é rosa, que o menino é azul, e aí nasce as meninas é o botar na casinha, botar de boneca, botar de não sei o quê, coloca os meninos já com brinquedos que são profissões, que são virilidade, que tem aquela coisa. Então, a sociedade em si está lido da forma como a gente vai criar os nossos filhos. Eu acho que é um processo dali, porque é uma outra geração que vem, né? Mostrar que, tipo, não tem... os direitos são iguais, que os trabalhos são iguais, o pai precisa estar presente para mostrar que o filho, a criação de meninos e meninas são iguais, tá presente na criação da menina para a menina se sentir segura, ter uma família estruturada que não mostra que tipo a relação, que a violência não resolve, porque isso tudo vem muito do nosso, acho que do nosso seio familiar, né? Uhum. Que sai para outras ramificações, para o ambiente escolar, para o ambiente dos amiguinhos da rua e tudo mais. Mas começa da forma como apresentamos o mundo para essas crianças, né? Porque se a gente apresenta coisas e estereótipos e comportamentos nocivos, vai ser nocivo. Se é de comportamentos inclusivos, pô, vão ser comportamentos inclusivos, sabe? Saber que, por que hoje a menina que vai brincar, que vai trabalhar, e o menino que vai ficar em casa fazendo o jantar, sabe? Uhum. Mudar, ressignificar esses comportamentos, né? Sim, é importante as pessoas também terem. Acho que isso é uma coisa, pelo menos minha visão através da psicanálise, que é. Você pode falar o que você quiser para o seu filho, você pode ter o discurso, mas criança aprende através de ação. Então, criança aprende Exatamente. através de exemplo. Não adianta nada você dizer uma coisa assim, filho, respeite as mulheres. E você senta no sofá no domingo, espera a cerveja na mão, a macarronada pronta, você trata a sua mulher mal, você reclama dos afazeres domésticos, você não ajuda em nada, não Exato. faz nada pela sua própria casa, não cuida do seu próprio lar. Então, esse é o exemplo que ele vai levar. E é isso que traz, né? Eu, quando criança, eu sempre fui uma criança mais delicada, gostava de brincar de casinha, de boneca, mas a pressão, existia uma pressão até na brincadeira. Uhum, Porque você tem que. Como assim você vai brincar de casinha? Você tem que ser o homem, você tem que ser o namorado, você tem que ser o aquela situação, né? Você não pode. Então você fica tenso brincando, e você quer fazer outras coisas, você quer brincar de boneca, e você quer brincar com as bonecas da irmã, mas aí você tem que fazer escondido porque a brincadeira não pode nem ser plena, porque não é permitido. E a gente cresce desde. A gente é de uma geração que cresceu com isso, né? É que crescemos nos anos 90. Qual que referência a gente tinha de masculinidade? Que referência a gente tinha de homem gay sem ser estereotipado, né? uhum. Então, aquilo vai crescendo com os medos e até me entender, né? O no meio gay também é muito complexo, né? Ele é estereotipado também porque ele segue um perfil. Como eu me identificar como homem gay, a minha masculinidade dentro do meio gay que busca tantos padrões. Então, isso vem de coisas, padrões que vêm da infância, de educação, de como foi dado. E, e é um processo. Eu acho que é assim, meus pais, assim, eles são muito maravilhosos porque eu acho que eles entenderam
que não dava para ficar. Eles evoluir com o mundo e com os filhos, sabe? Uhum. Não dá, porque tem muita. Eu acho que o que deixa as coisas nocivas é aqueles comportamentos tão fechados, tão dentro da caixa, né? Que fica intransponível qualquer tipo de diálogo, né? Uhum. E a paternidade traz isso. Mãe geralmente tem aquele comportamento mais leoa, mais protetora, quer saber, mas a paternidade, que é o momento e é uma figura importante na vida da criação de qualquer pessoa, às vezes fica muito dentro daquela autoridade e não cria-se pontes, diálogos, né? E se vai perpetuando comportamentos, assim. Então, Existe uma agir distância, né? Aquela figura de muito. um pai que é uma figura quase misteriosa, né? Quase Quem que é? mística, né? Aquele Quem que ser que é? eu não sei o que sente, não sei o que pensa. Sim, e aí você cria muros. E esses muros impedem você de você ser, de ser espontâneo, de você ser orgânico, tipo, de você saber quem você é, sabe? Uhum. Porque a gente não pode ter essas cargas, esse medo de falar, porque alguém vai achar que eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu cuido de casa, porque minha mulher trabalha e eu que fico em casa cuidando das crianças. É esses pesos, tanto que vem desde criança, que vai transformando essa masculinidade. Quando você vê, tipo, você está tão envolvido ali, você precisa fazer tantos comportamentos sociais em lugares específicos que tem que ser daquele jeito em cada momento. Na adolescência você tem que fazer isso, você tem que passar por tais lugares, você tem que se provar de tantas formas. Tem que. É a coisa da educação física, que é meninos jogam futebol, meninas jogam vôlei, e você quer jogar vôlei, mas não pode jogar vôlei porque é clara, a divisão é clara. Vai criando tanta carga, que cansa. E eu acho que pesa, e essa libertação é importante para o homem, quando descobrir o quanto é importante se libertar dessas amarras, sem perder a masculinidade, sem perder o poder e a força, mas encontrar esses elementos num outro lugar, não na nocividade, que é Sim, a ação em si, né? eu acho até que isso responde Inconscientemente. uma pergunta aqui que o Andy fez, que é uma pergunta bem específica, mas acho que a gente consegue aumentar ela um pouco. Ele perguntou como a gente faz para ajudar uma mulher que está sofrendo machismo durante uma entrevista, num trabalho, né? Essa questão do homem ficar interrompendo. Eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, porque a gente está tão preso nas normas do que é o masculino, que a gente Sim, todo mundo quer pertencer, né? E se você pertence a esse universo masculino, ou se você quer pertencer, você acaba se adequando e entrando dentro das regras. E não corrigir, não apontar um dedo para um homem que está fazendo algo desse tipo, faz parte do comportamento masculino, né? Porque ser sim, masculino significa defender comportamentos nocivos, né? sim, Apoiar, dar risada junto, ajudar a mentir. Então, tudo isso faz parte de fazer parte do grupo. Então, acho que a exato. resposta para a pergunta dele é isso, é você abrir mão disso, né? Abrir mão de fazer parte de um grupo que é nocivo. Não, e às vezes não é que. Lógico, às vezes o grupo é nocivo por si só e saia desse grupo, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a gente precisa aprender a dialogar. A gente é uma sociedade que não dialoga, a gente não fala, não acessa, né? Não cria-se pontes. Por que tem um monte de divórcio, sabe? Relacionamentos que acabam. Porque não se cria-se pontes de diálogos, são extremistas, né? Quando eu comecei a me relacionar com meu marido, eu peguei, a gente fala assim, a gente não briga. Como assim vocês não brigam? Eu falei assim, por que brigar tem que ser o lugar comum do relacionamento? Mas por ciúme. Eu falei assim, por quê? Sabe? E aí tudo isso vem desses lugares, né? E eu acho que a gente precisa apontar um pouco. Eu Uhum. acho eu não quero perder amigos, pessoas queridas que eu amo, que têm um pensamento diferente de mim. Eu quero
que essa pessoa some junto comigo e que ressignifique. Então, eu acho que a gente precisa apontar, sim, para o amigo, sabe, virar e falar assim, cara, você está sendo um pai babaca, por que você não está pagando pensão, sabe? Por que você acha que isso é só isso de pensão? Você acha que, sabe, por que você falou isso? Para de falar isso. A mina tá bêbada. Para com isso, deixa a menina. Não fala, é o famoso passapano. Aliás, assistam o vídeo de hoje que fala mais ou menos sobre isso, de tanto ficar Uhum. passando pano, né? A gente perpetua esse comportamento infantil masculino, da falta de responsabilidade, de A gente fazer. poupa o homem de crescer, né? A A gente gente é culpa corresponsável nisso. o homem branco, né? Mais uma vez, Sim, sim. porque a Mais uma sociedade, vez. o homem negro já é obrigado é tão marginalizado e criminalizado desde cedo que é obrigado a não pode ter essa criança, né? Esse lado criança, é só os parça. Fica a dica. Sim, faz muito sentido. Aliás, assistam o vídeo de hoje, gente, que acho que tem muito. O vídeo que ele postou hoje no canal do Paulo Divan, porque tem muito disso. A gente perpetua esse comportamento infantil. O machismo faz isso, né? A gente percebe a Sim, forma como as mães criam os filhos homens e criam as filhas mulheres. Tem uma diferença, tem um protecionismo, um assistencialismo muito maior. E isso gera os seres humanos menos resilientes, né? E quanto menos resiliente a gente mais a gente bate de frente quando a gente cresce. Né, mais agressivo, mais a gente acha que merece coisas das quais prometeram pra gente a vida toda, né? Porque sim, nós somos homens, então a gente merece aquele corpo, a gente merece aquele trabalho, a gente merece aquela atenção. E quando a gente não recebe isso, existe uma ruptura, né? Um rompimento. E aí a gente fica agressivo. Por isso que tem, né, esses casos de homens brancos agressivos. Porque tem essa sim. questão de não me deram o que me foi prometido. Então, por isso que é tão importante, né, a gente criar resiliência desde criança e entender que a vida é muito maior do que tudo isso, né? Totalmente, totalmente. Mas aí você me deu até um gancho, né? Pensando numa coisa, porque a gente fala muito para nossas bolhas. Esse é um grande desafio, né? Eu vejo, tipo, quem assiste meu canal, 70% são mulheres, né? Uhum. E acho maravilhoso que porque as mulheres estão sempre à frente, né? No pensamento e tudo mais. Sim, Mas como trazer essa pauta, esses assuntos para as rodas, para quem de fato precisa escutar, porque não está nas rodas masculinas a mudança. Alguns lugares sim, mas não- na grande maioria, se a gente sai 2 metros da nossa bolha, a gente percebe que, falei assim, caramba, o mundo não tá assim, sabe? Eu tenho, eu fico circulando muito entre São Paulo e o interior, e, e o interior, que, tipo, é um outro mundo, é um outro comportamento. E como a gente faz para chegar lá e ampliar isso? Porque, assim, os casos de violência doméstica são maiores, é, a própria cultura das mulheres ainda é mais reprimida no interior, é aquela coisa quase coronelista, sabe? Como a gente chega, fala, acessa de quem de fato precisa estar no divã, né? sim, sim, mas acho que isso na prática, Fefo, minha clínica é 99,9% feminina. Os homens eles buscam muito menos ajuda do que as mulheres, porque existe um lugar de que eles não precisam, né? Existe uma sensação de que eu não preciso de ajuda, o mundo é meu, né? Esse mundo foi Sim, feito para mim e por mim, então eu não tenho que me ajustar. Então as mulheres elas estão sempre buscando ajuda nessa necessidade de se ajustar, né? Então é uma coisa triste que eu vejo na clínica e que eu tento sempre reverter esse lugar, porque elas chegam se sentindo extremamente inadequadas, insuficientes, como se elas precisassem se ajustar a esse mundo machista, ao sim, patriarcado. E não é o caso, exato. né? A ideia é falar assim, amiga, não, você não se ajuste a esse mundo deu errado, né?
Coloque sua voz lá e controle você nesse Exatamente. momento, porque a gente precisa da sua voz. Só que realmente é muito difícil. E eu falo muito isso aqui na minha página, de que a gente pode, é muito legal a gente acolher a vítima, né? Você falou do abuso, de violência. A gente acolhe a vítima, a gente ajuda a vítima. Ajudar a vítima é muito bom. Mas quando a gente ajuda o agressor, quando a gente acolhe o agressor, a gente ajuda dezenas de pessoas de uma vez, Exato. né? Então, Exatamente. a pessoa que agride, ela precisa de acolhimento. Então, a gente precisa realmente estourar a bolha para que essa pessoa busque ajuda. Sim, entender, mas não passando pano para Não. comportamento masculino, mas as cargas masculinas do próprio patriarca, que o próprio patriarcado cria para o homem, tá sufocando o homem, né? Uhum. Tá sufocando, tipo, porque é isso, o homem deixou de sentir, deixou de respirar, deixou de entender a sua própria essência, virou máquina, né? Tipo, o comportamento é tudo tão certinho, encaixado, é ali que tem que ser assim, assim, assado, é o futebol de domingo, o grupo do Zap mandando pornografia com os amigos, não sei, é esse padrão tão robotizado, né? E que quando você sai, mas aí você, nossa, eu falei assim, existe mundo, né? Tipo, o mundo é Uhum. muito mais saudável aqui fora. Mas é difícil você entrar dentro desses grupos sem ser ridicularizado, né? Sem ser. Porque é isso, as pessoas acham que tá tudo bem. Esse é o grande problema, que tá tudo bem. E tá. Pro Exatamente. capitalismo, tá tudo bem mesmo. Mas O homem precisa entender que o reflitam machismo é uma prisão, né? muito. Muito. Porra, Que demais, delícia que é assim. conseguir fugir disso, né? Não, e é diário, e é uma busca diária. E quando você tá fica bem com você mesmo. Você tem que estar atento a você mesmo. Por isso que eu sempre falo, de novo, a propaganda, façam terapia. Vão Uhum. buscar lugares de acolhimento, lugares de escuta, lugares de, sabe, falem com seus amigos, porque não é normal tá todo mundo bem. Sabe, aquela coisa, sabadão. Pô, pergunta no íntimo, sabadão, todo mundo bebendo cerveja até morrer, ficando louco, bêbado, sabe? Aí ninguém fala, mas joga tipo para fora em outros lugares, ou na agressividade com filhos, com a mulher, ou na bebida, ou em coisas nocivas para o próprio homem, né? Então busquem esse lugar tipo do acolhimento para você sentir que tipo em paz, tirar pesos, tirar máscaras sociais, que é sempre daqui para frente. A gente tá é sempre um novo dia para a gente ressignificar e ir para frente, e mudar com a nossa relação com o nosso pai, com o nosso chefe, com a nossa mãe, com o porteiro do prédio, sabe? Que é assim, é empatia, afeto, respeito e seguimos um mundo melhor. Que lindo! Eu acho que é com isso que a gente encerra, então. Deu nosso tempo. Ó, a Vale. Rududo falou que no próximo vídeo ela fala sobre algo parecido. Então, acho que isso é sempre um bom Nossa, sinal de que existe uma sincronicidade aí. várias perguntas, não estava subindo aqui para mim. Ah, depois eu vou ler Ó, todas. tem gente falando de E eu, grupo de WhatsApp, posicionamento. É isso aí, gente. Pode falar. maravilha. Ó, vamos marcar, eu acho que vou ficar mais, depois a gente fica mais, marca mais, porque eu acho que são assuntos sempre constantes. Nem falamos ainda, tipo, de uma pauta, tipo, que vocês até postaram hoje, que eu achei sensacional, e que fica para reflexão, que é o caso da Tami com a Natura, que foi algo que mexeu muito nessa semana, sobre o que é a masculinidade, o que é a paternidade, né? Sim, podemos O que falar no é próximo vídeo. Podemos falar em breve aí, a gente fala de novo sobre isso, Beleza, para quem não porque leu, gente, eu postei um texto hoje sobre o Tami. Vão lá aqui na minha página e dá uma lida. Que eu postei um texto sobre por que o Tami incomoda tanto. E por que a sim, paternidade dele incomoda tanto.
Acho que é um texto Exatamente. E aí eu necessário. acho que tem muito também daquela sufocação do Tami, desculpa, do Tami, é verdade, desculpa. Falha nossa. E que eu acho que tem muito dessa coisa da sufocação que esse patriarcado sente dos seus costumes, né? Que estão se perdendo, então eles gritam tanto assim, e que causam isso. Mas eu acredito muito mais assim no que as pessoas é mais marketing do que de fato as pessoas se incomodam. Eu acho que a gente é um país que ainda tem tudo para ter esse olhar carinhoso e afetuoso e transformador. Enfim. Para Que bom que encerrar. você tem uma visão mais positiva. Acho que é necessário esse positivismo. Mas vamos, né? Acho que é um outro assunto interessante para a Sim, gente com abordar num certeza. próximo vídeo. Mas leiam o texto do Tami, que eu acho que é importante. Eu vou ler E, que, também. e obrigado. Obrigado por você Eu que ter agradeço aceito o muito. convite. Eu que agradeço muito, foi maravilhoso. Eu acho importante ter esses espaços, esses lugares para a gente falar e conversar, ter o seu instituto, ter o Paulo Divan, para as pessoas estarem ali e conversar, dialogar. Assistam, se inscrevam, acompanhem, estamos aí, eu acho que a gente está Eu vou deixar juntos tudo na descrição, sempre. quando eu postar no IGTV, eu vou deixar tudo na descrição, seus contatos, então quem assistir esse vídeo no futuro, vai lá, vai conhecer o seu canal, vai assistir. Gente, assistam. E obrigado por todo mundo que Gibalinho, participou, a gente aprende com o pessoal participando também, com as dicas de vocês, as correções de vocês, é muito importante, tem muita gente atenta para ajudar a gente a ressignificar tudo isso. sim, obrigado, obrigado. Gibalim, querido, virginiano, maravilhoso. Mamãe, Kátia, pai que tá aqui. Tem um monte de gente maravilhosa aqui, todo mundo que participou. Acessam nossas redes. Muito obrigado, Rafa. Uma Que ótima isso, noite para obrigado todo você, mundo. Fefo. Gente, boa noite, um beijo. Tchau, tchau. Beijo.